Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e neste vídeo eu gostaria de discutir com vocês uma questão que é a seguinte: por que as pessoas procuram a religião? Por que as pessoas buscam a religiosidade? Ou por que as pessoas buscam a religião? Por que se interessam pela religião? Por algum tempo eu ouvia alguns comentários, pessoas dizendo que a religião era coisa de ignorante, a religião era coisa de alienado, somente pessoas que não tinham muita escolaridade buscava a religião, buscava ser religioso. Na verdade, não é isso que acontece. As pessoas buscam a religião por vários motivos, por diversos motivos, e também a religião ela não é buscada somente pelos pobres, somente pelos analfabetos, somente por pessoas ignorantes, como costumavam dizer. Hoje, e também antes mesmo, a religião sempre foi buscada, né, sempre foi alvo de todas as classes. Pobres, ricos, jovens, velhos, idosos, né, adultos, crianças, mulheres, enfim, todas as pessoas sempre buscaram a religião. E por que as pessoas buscam a religião? Por que as pessoas têm necessidade da religião? Bom, alguns dizem que as pessoas buscam a religião por causa da sua experiência com a finitude, por causa da sua experiência com a morte. Então a morte seria o primeiro motivo, a primeira motivação para que as pessoas buscassem a religião. Quer dizer, diante da sua consciência de finitude, diante da sua consciência de que um dia tudo isso vai acabar, diante da consciência de que aquela pessoa que morreu você não vai poder vê-la mais, a religião surge então como uma forma de você eternizar essa pessoa que morreu, uma forma de você então continuar em contato com essa pessoa que já não existe. Isso seria então uma primeira explicação de por que as pessoas buscavam, né, a religião no passado. Eu diria que hoje não há muito essa preocupação. Essa preocupação talvez tenha sido lá no início, quando a gente está falando do surgimento da ideia de religião. E aí você cria então toda uma celebração, uma liturgia, símbolos, para que dê sentido à perda, para que dê sentido à nossa finitude, para que dê sentido à não existência, para que dê sentido à morte. Então essa é uma primeira explicação. Uma outra explicação seria o seguinte: o ser humano, ao contemplar a natureza, ao contemplar o mundo, ao contemplar a realidade, ele percebe automaticamente, intuitivamente ele percebe que tudo isso é muito maior do que ele. Então, diante da grandeza do universo, diante da grandeza do mundo, diante da grandeza da realidade, ele percebe que alguém, algo, alguma coisa fez tudo isso, construiu tudo isso, criou tudo isso, que isso não é obra do ser humano. Então, se não é obra do ser humano, só pode ser de alguma coisa que está além dessa realidade, alguma coisa que está além da sua capacidade, alguma coisa que é transcendente, algo que está além desse mundo. E essa força, essa realidade, esse ser, essa energia, seja qual for o nome que a gente vai dar ou queira dar, é isso então que criou a realidade, que criou o mundo, que criou essa grandeza. E o ser humano então, percebendo isso, como eu falei, quase que intuitivamente, ele percebe também que existe algo maior, algo grandioso e que dá origem a todas as coisas. E quando ele percebe então que existe algo maior que dá origem a todas as coisas, ele percebe também que existe
uma realidade ou acontecimentos ou fenômenos que estão além da sua capacidade, além do seu domínio. São coisas que acontecem que não dependem da minha vontade, coisas que são realizadas, que fazem parte, muitas vezes, até dos fenômenos naturais. Mas o ser humano interpreta isso como sendo algo que vem de uma outra realidade que ele não é capaz de controlar. Então, se ele não é capaz de controlar, ele interpretou isso como sendo talvez uma ação, de uma força maior, de uma divindade, de um poder maior, e que muitas vezes ele precisou então acalmar essa força, ou se a gente quiser chamar, essa ira. O ser humano, então, percebendo que alguns fenômenos e algumas coisas aconteciam que estavam além da sua capacidade e que era maior do que ele, e mais ainda, e que muitas vezes até era um perigo à sua existência, alguma coisa que ameaçava a sua existência, ele então começou a interpretar que era necessário fazer algo para acalmar essa força, para amenizar essa força, ou quem sabe até manter uma relação de cooperação, de amizade entre essa força maior e o ser humano. E aí nasce uma relação de medo também, O ser humano, então, ele passa a ter medo dessa força. Essa força é tão grandiosa que ela pode tanto te proteger, como ela pode também te perseguir, ela pode também realizar algo que vai contra a sua existência. E para acalmar essa força, para acalmar essa energia, para acalmar esse ser, então o ser humano cria celebrações e rituais, cria cultos para que você possa então oferecer a esse ser, para que você possa acalmar a ira e ao mesmo tempo também agradecer pelo que esse ser, essa força tem feito ao ser humano. Então, uma outra coisa, talvez a terceira coisa aí que a gente pode pensar, que deu origem a essa ideia da religião, e porque as pessoas passaram a buscar a religião, pode ser exatamente agora o contrário, Não é mais o medo desse ser, não é mais o medo da grandeza, dos fenômenos ou daquilo que ameaça a sua vida, mas agora, na verdade, as pessoas passaram a buscar esse ser porque eles queriam agradecer por aquilo que eles tinham, ou que eles têm recebido da natureza. E a religiosidade, ou as celebrações, os ritos, são ritos que vão oferecer a essa divindade aquilo que ele, por exemplo, tem colhido, aquilo que ele tem plantado, aquilo que ele tem realizado na terra, produzido, a grande colheita, a chuva, os animais que ele tem, enfim, passa a ter agora uma visão assim bem agrária, bem relacionada à terra. Quer dizer, o ser humano começa a ver essa força, essa divindade, como algo que provê, que lhe dá condição para que ele possa continuar existindo, para que ele possa existir. E em troca disso, e querendo agradecer isso, ele constrói então um ritual, um culto, uma celebração, para que ele possa devolver a essa divindade, ou agradecer a essa divindade por tudo que ela tem feito por ele. Sendo assim, as pessoas passaram a criar representatividades dessa divindade, desse ser, dessa força, dessa energia, e criaram então algo que fosse material, que eles pudessem olhar e lembrar que aquilo ali representava ou lembrava a divindade. E muitas vezes aquilo que foi criado, que poderia ser uma escultura, uma pedra, uma árvore, enfim, um lugar
em que o ser humano começou a perceber que ali estava representado ou estava presente o sagrado. O sagrado estava naquela representação, naquele símbolo. E aquele símbolo então passa a ser lembrado como sendo a representação da divindade. E aí cria-se também os lugares sagrados, que, como eu falei, poderia ser um lugar aberto, poderia ser um lugar numa mata, numa pedra, como também depois em um templo, em algo que foi construído pelas mãos humanas, e ali então você colocou a presença da divindade dentro desse templo, e nesse templo então você passa a cultuar e a celebrar a divindade, colocando ali algo que lembra ou que lembrasse a divindade. Rubem Alves, em seu livro O que é Religião, ele intitula um dos seus capítulos como sendo Símbolos da Ausência, quer dizer, a religião seria o símbolo da ausência. E ele explica ali por que a religião surge como sendo o símbolo da ausência. Ele diz que a ausência nada mais é do que o desejo. O desejo seria então um sinônimo de privação, de uma ausência. E o ser humano, com essa necessidade de dar um sentido para a existência, então essa ausência que o ser humano sentia em relação à religião, é o sentido da própria existência. E o símbolo da ausência, então, seria uma forma do ser humano, através da sua imaginação, trazer à tona aquilo que ainda não existe, não existia e que passa a existir a partir da sua imaginação. Mas veja bem, ele faz uma observação. Ele diz que, embora ele esteja dizendo que a religião ela é fruto da imaginação humana, não quer dizer que seja algo que não seja verdadeiro, que seja mentiroso, né? Porque muitas vezes a gente usa a palavra imaginação para se referir a algo que não é verdadeiro. E o Rubem Alves ele diz, quando ele está utilizando a palavra imaginação, ele está utilizando essa palavra da seguinte forma: ele diz que tudo que existe na realidade e que foi criado pelo ser humano no seu desejo de transformar a realidade, foi criado a partir da imaginação. Então a imaginação traz à tona aquilo que ainda não existe. Quer dizer, o ser humano sente desejo de algo que ainda não existe e através da imaginação ele cria, ele constrói algo para substituir essa ausência. E quando ele constrói algo, isso já supre então essa ausência que ele tinha. Isso vale para a cultura e vale também para a religião. Aliás, ele diz que isso é uma forma de diferenciar o ser humano dos animais, né? Os animais não têm essa capacidade de criar a partir da imaginação, a partir do desejo ou do sentimento de ausência que ele tem e cria alguma coisa para suprir isso. Então isso seria uma característica do ser humano. E ele aplica isso à cultura e aplica isso também à religião. A religião então seria uma criação humana a partir da sua imaginação para suprir uma necessidade e um desejo que o ser humano tem de dar sentido à sua existência, de dar sentido à sua vida, de dar sentido a esse mundo, à realidade, às coisas que estão aí. E aí ele traz uma frase muito interessante que ele diz, com os seus símbolos sagrados, o ser humano então exorciza o medo e constrói os diques contra o caos. Nesse sentido ele está dizendo que a religião, de certa forma, ela traz uma ideia de harmonia, tanto para o ser humano como para a sociedade, porque o ser humano ele tem uma dificuldade de conviver com o caos, né? Aliás, eu acho que todo mundo tem dificuldade de conviver com o caos. Então, a religião é uma maneira de você dar sentido ao caos. Aliás, se a gente pegar a história bíblica, e eu acho que as outras histórias dos outros grupos religiosos, muitos também iniciam assim, iniciam com as divindades ou com a divindade, dando sentido ao caos.
No início tudo é caos e depois então as coisas vão se organizando harmonicamente. E o Rubem Alves vai dizer que a religião também tem esse sentido de harmonizar o ser humano, harmonizar, não harmonizar o ser humano com a sociedade, mas harmonizar interiormente, harmonizar as suas angústias, as suas dificuldades diante da vida. Então a religião teria esse aspecto, esse sentido, essa característica, né, de fazer com que o ser humano dê um sentido para o caos em que ele vive. E isso é muito atual, porque a gente lembra um filósofo, se eu não estou enganado, eu acho que o Kierkegaard, ele dizia mais ou menos assim, ele dizia que a existência de fato é uma angústia, né? Você viver, você existir, você ter consciência da sua existência, isso traz muita angústia. E essa angústia ainda é muito maior porque o ser humano, ao ser lançado para a vida, ele não tem nenhuma garantia de que isso vai dar certo. Então ele é lançado para a existência e, ao ser lançado para a existência, ele percebe que agora é ele e a vida. E nada é certeza, nada tem certeza. Tudo tem que ser construído por ele, tudo está na dúvida. E então ele diz, a vida é uma angústia, a existência é uma angústia. E a religião tem esse aspecto também, tem esse sentido também, de tentar amenizar a angústia da existência e tentar então amenizar esse caos que é a própria angústia da existência. Então Rubem Alves diz que a linguagem da religião refere-se às coisas invisíveis, enquanto que pela imaginação, na cultura, você traz as coisas à existência e essas coisas são coisas materiais que você inventou. Na religião, as coisas que são trazidas à existência através da imaginação, ela não faz parte das coisas materiais. Elas se referem ao céu, ao paraíso, ao amor, a solidariedade, a angústia, a fé. E nada disso são coisas palpáveis, nada disso são coisas materiais, são coisas que só têm sentido se a gente pensar nessa linguagem que ele chama a linguagem do invisível. Assim, a imaginação, para Rubem Alves, cria então as coisas que são desejadas e, portanto, essas coisas criadas pela imaginação dão sentido à existência humana. Bom, Rubem Alves também diz que o sagrado não é uma característica inerente às coisas. Nesse sentido, então, a gente pode pensar que o sagrado é algo que também foi criado a partir da imaginação humana. Isso significa então que não existe na Terra nenhum objeto, não existe nenhum símbolo que por si só seja sagrado, mas é o ser humano que ressignifica, é o ser humano que dá um significado para aquele símbolo que é o símbolo do dia a dia. Rubem Alves está dizendo então que nada na natureza, que nada na nossa existência, ela já vem com o carimbo, já vem marcado como uma ideia do sagrado. A ideia de sagrado, ela é também criada a partir da imaginação humana. Mas isso não diminui a religião, isso não desmente a religião, isso não quer dizer que a religião seja uma mentira. Então, embora as coisas não tenham uma característica sagrada, elas passam a ser sagradas quando o ser humano, através da imaginação, recria ou cria esses objetos do desejo. Então, para Rubem Alves, a religião tem por objetivo significar a validade da existência humana. Outro motivo pelo qual as pessoas buscam a religião é porque as pessoas buscam esperança. As pessoas
diante das dificuldades da vida, diante dos dilemas da própria existência, diante dos dilemas da vida, ele deseja viver em um mundo em que ele tenha pelo menos esperança de que as coisas vão melhorar. Então, uma das funções da religião é também dar essa esperança às pessoas. E é como se tivesse um horizonte, uma utopia em que essas pessoas precisam caminhar em direção a esse horizonte que ela ainda não alcançou, mas que ela vai alcançar ou pode alcançar. Então, criar uma utopia ou criar uma esperança também é função da religião. É claro que essa utopia ou essa esperança, ela pode ser benéfica ou ela pode ser alienante. E aí que está o problema. Muitas pessoas atualmente buscam a religião porque querem uma resposta para as suas necessidades materiais do momento. Então a pessoa está passando fome, a pessoa está desempregada, a pessoa tem um problema familiar, a pessoa tem um problema de saúde, uma doença, e ele busca a religião porque ele quer uma resposta para essa necessidade que ele está vivendo agora, para essa necessidade que ele está passando agora. E, de certa forma, tem um sentido positivo. Não é ruim que as pessoas busquem a religião com essa preocupação, porque também é objetivo da religião atender as pessoas nas suas necessidades, nos seus dilemas e, como eu falei, trazer esperança para que as pessoas possam entender que elas podem lutar contra isso e elas podem vencer, que elas podem ser vitoriosas. É claro que a gente tem que ter cuidado para não transformar a religião em um instrumento alienante, em um instrumento que vai fazer com que as pessoas fujam da sua realidade. E aí que tem um problema na religião, quando ela se comporta desta maneira, quando ela não entende, quando ela não percebe que a realidade interfere diretamente na vida das pessoas, quando ela não percebe que as decisões políticas, econômicas e sociais, as diferenças sociais, elas interferem na vida do ser humano, e as explicações para os seus problemas, para as suas dificuldades, não podem ser respondidas, não podem ter uma explicação somente na questão religiosa. Mas não é ruim quando as pessoas buscam a religião para atender uma necessidade específica, porque é para isso que também as pessoas acreditam em uma divindade. A divindade, um dos sentidos de acreditar na divindade é exatamente porque essa divindade, ela é mais poderosa que eu, ela tem mais força do que eu, ela pode atender naquelas necessidades que são impossíveis a mim, que estão fora do meu controle. Então, procurar a religião é procurar também estar próximo desse sagrado que pode interferir na minha vida, no meu destino, na minha realidade, transformar essa realidade, transformar a minha realidade e transformar também a realidade histórica. É isso aí, pessoal. Essas foram algumas questões que eu trouxe para a nossa discussão. Eu espero que ajude a gente a pensar um pouco nessa questão da origem e da necessidade que as pessoas têm de buscar a religião. Fico por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!